A lei da transformação é uma lei universal que ela pode fazer com que a sua vida seja melhor. Meu nome é Wesley e nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre essa lei universal. Em resumo, ela é: palavras criam pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos formam comportamentos e comportamentos criam resultado. Quando a gente passa a entender essa lei, quando você conseguir entender essa lei universal, vai perceber a aplicação dela na nossa vida, na sua vida. Quando você passa a perceber e entende, aí vai saber como agir para a vida poder mudar para ficar do jeito que você quer. Um exemplo é uma pessoa que ela acorda reclamando, vai para o trabalho sendo negativa, falando palavras ruins. Chega no trabalho, fica o estresse, trabalhando sem vontade. Aí quando chega em casa, já chega reclamando, despejando todo o lixo que tem. Aí fica tipo esse ciclo. Aí como a pessoa está nesse ciclo, aí a vida dela vai se formando daquele jeito. Mas do contrário, quando a pessoa acorda e agradece, aí a pessoa vai com palavra positiva, pensando naquilo que quer e não no que não quer. Aí a pessoa chega, seja no trabalho ou no qualquer coisa que ela esteja fazendo, e ela fica bem, fica presente. Se ela não está gostando daquilo, ela faz por um motivo. Tem algum sentido dela fazer aquilo. Não é um trabalho em vão o que ela está fazendo. Quando a gente vai para algum lugar e fazer algum tipo de trabalho, e a gente trabalha vão, faz um trabalho vão, aí realmente, ao longo prazo, a gente nem quer mais estar naquele lugar. Porque todo o tempo que a gente esteve lá fazendo algo era vão, não tinha sentido. Mas quando a gente está fazendo alguma coisa e isso tem sentido na nossa vida, aí sim a gente fica mais animado para fazer. E nessa lei da transformação tem o primeiro ponto. Lembrando que o contrário também se aplica. Não é palavra, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Do contrário também vai. Resultado, comportamento, sentimento, pensamento, palavra. Na parte da palavra que eu vou falar aqui com vocês, não é necessariamente apenas a palavra falada, mas sim as palavras que a gente fala, o conteúdo que a gente escuta, as coisas que a gente vê, as conversas que a gente tem. O que mais? Os programas de TV, as novelas, os filmes. Tudo isso se agloba nessa parte da palavra. Quando o conteúdo que você consome, as palavras que você usa, o que você ouve, o que você vê, quando tudo isso é desfavorável para o que você quer na vida, então você vai ter mais dificuldade em conseguir. Mas quando tudo isso é favorável, aí você vai ter mais facilidade para conseguir o que você quer. Eu criei esse canal com o intuito de ajudar você a viver melhor, a crescer e a evoluir. Então vamos pensar assim: como é que eu posso usar essa lei universal da transformação em prol de eu viver melhor, de eu crescer e de eu evoluir? Da seguinte maneira: você quer evoluir em quê? Você quer crescer pessoalmente, evoluir pessoalmente, que é o objetivo que eu tenho aqui para esse canal, ajudar você a crescer pessoalmente, a evoluir pessoalmente? Se esse é o seu objetivo, como é que vai ser? Primeiro, você vai pegar os conteúdos que você consome e ver se eles são favoráveis ao que você quer. Você quer crescer pessoalmente, você quer evoluir. O conteúdo que você consome é favorável? Só de você estar acompanhando o meu canal já é um conteúdo favorável para a sua evolução. Aí você repara nos outros conteúdos que você consome. Beleza, você reparou, arrumou, selecionou apenas aquilo que vai te ajudar no seu objetivo. Depois que você faz isso, aí você repara no que você ouve. Que tipo de música você ouve constantemente? Ela é favorável ou desfavorável? Aí você é quem sabe a resposta. Entrando agora na palavra, você já separou o conteúdo, o que você ouve,
e na palavra. Na palavra, tem uma parte que é interessante. Quando eu falo palavra, quando as pessoas falam poder da palavra, não fale palavras negativas, fale palavras positivas, você pode se perguntar, Wesley, mas quando alguém dá um exemplo de palavra negativa, tipo, eu estou falando a palavra negativa, estou dando um exemplo. Ao invés, você não fica falando de coisa ruim para você. Aí você pode perguntar assim, Wesley, mas você não acabou de falar isso? Aqui é que entra o detalhe. Para você entender melhor isso, é importante ter um certo discernimento. Caso você não consiga compreender, aí você se aprofunda em si mesmo, você investiga e busca descobrir. Porque tem certas coisas que não dá para ser explicado. Aí é preciso ser discernido e compreendido. Mas é mais ou menos assim. Existe palavra vão, palavra normal, palavra com emoção, palavra de convicção, palavra de poder e a outra palavra vou utilizar palavra de criação. Você pergunta, Wesley, eu nunca ouvi falar isso. Isso aqui que eu estou falando, eu também nunca ouvi falar. Isso foi algo que eu descobri me observando. Porque às vezes eu ficava com palavra vão. Eu fico, às vezes, palavra normal, essa normal do dia a dia, essa que eu falo com você e tal. Palavra normal. Palavra vão é aquela palavra vazia. Quando eu dou um exemplo para você, quando alguém dá um exemplo para você sobre palavra, e a pessoa dá um exemplo que pode ser negativo para a sua vida, você pensa, não, mas a pessoa já está dizendo isso. Não, mas ela está falando com palavra normal ou vão. A verdadeira palavra de criação da sua vida são palavras de emoção, de convicção, de poder, palavra com energia. Essa é a palavra que quando alguém fala que vai ter impacto na sua vida. É esse tipo de palavra. Não é palavra vazia da boca para fora. É importante entender isso. Ok, essa é a parte da palavra. Aí você chega na parte do pensamento. Só de você mudar essa parte da palavra, o que você consome, o que ouve, o que fala, na parte do pensamento já vai haver uma mudança mais natural. Mas ainda assim é importante ter a sua interferência para que você possa criar a vida do jeito que você quer. Você fica com pensamentos conscientes. Ou seja, se você tem um padrão de pensamento e você percebe ele, no momento que ele está ocorrendo, você está consciente, você corta e começa a pensar outra coisa. De tanto você fazer isso, aí vai meio que ficando natural e o seu pensamento vai ficar de acordo com o que você ficou pensando consciente. Leva tempo, não é fácil, mas é possível. Na terceira parte, que é a do sentimento. Eu não acredito, tá? Eu não descobri isso ainda, eu não sei se é possível a gente ter um controle total do sentimento. Se a gente pode realmente ter um poder sobre o sentimento, igual a gente tem com a palavra e com o pensamento. Porque com a palavra a gente pode ter o controle 100%. Isso é completamente possível. Com o pensamento já não dá para ter o controle 100%. Você tem meio que um controle, o resto é mais automático. Já no sentimento, o controle que a gente tem sobre ele é muito baixo. Então, o sentimento fica à mercê da palavra e do pensamento. Então, você não foca no sentimento, você foca no pensamento e na palavra. Só que tem um ponto que é importante. No sentimento, quando você está tendo um sentimento que não é bom, e para ele poder ficar bom leva um processo, leva um tempo. E para você acelerar esse processo, você pode observar o sentimento, e devido ao nível de consciência que você pode ter, seja meditando, autoinvestigação, autoconhecimento, você começa a ter um domínio de si, aí você consegue meio que gerar uma interferência. Você está tendo sentimento, percebe ele, e meio que com a consciência você consegue interferir no sentimento. Palavra, pensamento, sentimento. Agora vem um comportamento. No comportamento tem uma confusão que eu vejo às vezes na internet. Tem gente que diz que você não controla o comportamento. Tem gente que diz que você controla 100%. Tem gente que diz que você controla um pouco, a outra parte você não controla e tal. Eu vou afirmar o seguinte.
Quando se fala de comportamento, existe um aglobo de coisas a ser entendidas. Comportamento não é apenas o movimento do corpo. Porque assim, se você associar comportamento apenas ao movimento do corpo, tipo, mexer a mão, eu fico mais encurvado, eu fico mais posturado, a minha cabeça é mais erguida, a minha cabeça é mais baixa. Tipo, às vezes quando eu falo, eu boto a cabeça assim. Quando eu falo comportamento, eu não me refiro necessariamente a cada micromovimento do corpo. Eu me refiro a comportamento no sentido de comportamento de fracasso, comportamento de vencedor, o aglobo geral. E quando a gente chega na parte do comportamento, é possível mudar o comportamento na mesma proporção que você muda a palavra e o pensamento. Só que aqui é o seguinte, você pode ter controle 100% da palavra, você pode até ter muito controle do pensamento, não total, do sentimento. Aí é complicado, né, a pessoa controlar, mudar e tal. Só que no comportamento é o seguinte, você consegue mudar o seu comportamento independente da mudança de palavra, da mudança de pensamento e de sentimento. Aqui é que é o ponto-chave para você conseguir dar um pulo. O pessoal chama de pulo do gato, pum, na mudança de comportamento. Por incrível que pareça, você consegue mudar o comportamento na mesma proporção, no sentido de facilidade de mudar a palavra. Tanto a palavra quanto o comportamento, você consegue ter um controle supremo, um controle grande sobre. Na palavra, se você ficar verdadeiramente consciente, é controle 100%. No comportamento, eu acredito. Eu falo isso porque eu acredito. Eu não falo por descoberta ou consciência. Eu falo porque eu acredito. Que você consegue sim ter controle 100% do comportamento. Comportamento no sentido atitudes. Ou seja, as atitudes que você toma. Você consegue ter esse controle. Quando você passa a mudar o seu comportamento, é aí que o jogo muda. Por quê? Você já está mudando a palavra, você já está mudando o pensamento, o sentimento vai mudar sozinho. Como você consegue ter um autocontrole do comportamento, aí você muda o comportamento. Mudando o comportamento, a parte que você menos tem controle, que é o sentimento, vai mudar de forma avassaladora. Porque tanto a palavra, quanto o pensamento, quanto o comportamento, você está direcionando a um único ponto. Que no caso aqui, né, que é o objetivo desse canal, que é te ajudar a crescer e evoluir pessoalmente. Ou seja, a sua palavra está a favor de você evoluir. O seu pensamento você coloca a favor de evoluir. O seu comportamento você coloca a favor de evoluir. O seu sentimento naturalmente vai ficar a favor de evoluir. E é aí que você vai ter os resultados. E um ponto importante aqui é, não tente controlar o resultado. Se você tentar controlar o resultado, você vai ficar ansioso, vai ficar nervoso e pode até prejudicar o seu desempenho. Você foca no que controla. Palavra, pensamento, sentimento, comportamento. Essa lei universal, lei da transformação, ela é muito importante. Se você souber usar ela a seu favor, a sua vida vai mudar. Se você tem interesse em lições de vida, no link aí da descrição do vídeo, tem o meu e-book chamado Lições de Vida. São 44 lições de vida que eu aprendi com os meus erros e com os erros das outras pessoas. Se você tiver interesse, é só adquirir. É isso aí, pessoal. O vídeo é esse. E é isso. Até o próximo vídeo.